a gente gostaria de dar um passo naquele estudo que nós estamos fazendo. Nós temos estudado sobre Betânia. E nós, em 2 reuniões, nós cobrimos a primeira passagem que nós temos, esse assunto que está lá em Lucas 10. E hoje eu gostaria de ir para a segunda, para a segunda passagem. Como eu disse, na primeira nós temos um dia ensolarado. Na segunda nós temos uma noite de trevas. Tá? Então, lá em Lucas 10 nós temos Marta recebendo Jesus, Maria assentando aos pés do Senhor para aprender a sua palavra. Nós temos essa parte tão maravilhosa de ensino. Mas antes da gente entrar no texto de João 11, que vai ser a nossa meditação hoje, eu gostaria de reler mais uma vez com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 24, versículo 50, só a primeira parte. Lucas 24, (50). Achamos? Está escrito assim: e levou-os fora até Betânia. Se você pegar o original assim e fizer uma tradução bem, vamos dizer assim, bem fiel, pega todas as preposições, ficaria assim, ó. Então, tirando eles para fora, levou-os até para dentro de Betânia. Como a gente tem falado, Jerusalém e Betânia são lugares muito, muito próximos. Podemos dizer assim que alguns, para um velocista, alguns minutos de distância. Jerusalém é considerada a cidade do grande rei. Podemos dizer assim que ainda hoje não existe no mundo uma cidade com tamanha importância religiosa do que Jerusalém. Tem pelo menos 3 religiões que dizem que Jerusalém é cidade santa. Os muçulmanos dizem que Jerusalém é cidade santa, os judeus dizem que Jerusalém é cidade santa, e os cristãos também dizem que Jerusalém é cidade santa, ainda que não deveria dizer, né? Mas dizem. Então nós podemos dizer assim que mais de 2000 anos se passaram, e Jerusalém ainda é o maior centro religioso do mundo. Mas o nosso Senhor, quando ele fala de Jerusalém, ele fala umas coisas esquisitas para a gente, porque ele fala assim, ó, um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. O Senhor fala isso. O Senhor fala assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Como assim? Sim, Jerusalém é uma cidade religiosa, mas a especialidade dessa cidade tornou-se rechaçar aqueles que Deus envia. Tinha lá uma casa que era conhecida mundialmente como a Casa de Deus. Até hoje, cidadãos do mundo inteiro vão lá nos muros dos alicerces dessa casa, colocar papelzinho lá com as suas orações. Até hoje. E custa caro fazer isso. Hoje, para a gente fazer uma coisa dessa, sair daqui do Brasil e ir lá fazer uma coisa dessa, a gente não faz com menos de 30 mil reais. Não faz. E, ainda assim, a gente sabe que aqui no Brasil mesmo, né, não sei agora com esse conflito lá, mas todo ano milhares e milhares de cristãos atravessam o continente para ir colocar um papelzinho lá no Muro das Lamentações. E o Senhor chamou aquela casa de vossa casa. Ele não falou assim, minha casa. Ele falou assim, a vossa casa ficará deserta. E tá, né? A gente sabe que está deserta. Mas Betânia, nós encontramos também uma casa, que é uma casa onde o Senhor é recebido, onde o Senhor é aceito, onde o Senhor é ouvido, onde o Senhor é querido. E fica ali muito pertinho de Jerusalém. E quando a gente encontra esse texto de Lucas, a gente vê assim que o Senhor, ele tomou ali os seus queridos, vamos falar assim, os seus apóstolos ou os seus discípulos,
E chamou eles para dar essa volta, tirou eles lá de dentro de Jerusalém, levou eles para fora de Jerusalém, para dentro de Betânia. E chegando em Betânia, o Senhor abençoou eles e subiu aos céus. E eu gosto muito dessa expressão, sabe? Porque quando o Senhor abençoou eles, abençoando-os, ele é elevado aos céus. Lucas, em Atos, quando ele continua a escrever, ele fala que naquele momento, 2 varões acompanharam aqueles irmãos e falaram assim para eles: não fiquem tristes, porque do modo que vocês viram ele subir, assim também voltará. Isso é uma palavra que nos enche de encorajamento, de saber que o Senhor vai voltar do modo como ele subiu. Então, ele subiu em Betânia. E nós realmente temos que olhar para essa cidade de uma maneira diferente, porque nós temos alguns ensinamentos em Betânia que deveriam ser, assim, para nós, sabe, o nosso tesouro secreto. Porque as pessoas, quando elas querem abrir uma religião, elas olham para o modelo de Jerusalém. Tudo que a religião precisa, tem lá em Jerusalém. Tem boa música, tem construção, tem sacerdócio, tem altar, tem arrecadação, tem sacrifício, tem dízimo, gasofilácio. Todas as coisas da religião, tem política, disputas, ciúmes, intrigas. Todas as coisas da religião você encontra em Jerusalém. Mas o que a gente deveria encontrar em Betânia? Então nós temos feito isso esses dias aqui. Nós temos procurado encontrar alguns princípios que deveria estar presente entre os filhos de Deus, na casa de Deus. Em outras palavras, sabe, algum irmão do passado, ele disse o seguinte, que o Senhor, ele não deixou para nós um modelo religioso, ele deixou para nós Betânia. E nós deveríamos, assim, nos esforçar diligentemente, pela graça, por fé, a sermos pequenas Betânias para o Senhor. Ou seja, a sermos aquele lugar onde o nosso Senhor é recebido, onde o nosso Senhor é ouvido, onde o nosso Senhor é honrado, onde o nosso Senhor é adorado, onde o nosso Senhor é querido, onde Ele pode dizer assim, eu tenho um lugar de descanso. Hoje nós vamos dar um passo além nesse assunto de Betânia, né? E nós vamos estudar João 11. João capítulo 11. Nós temos aqui uma Betânia noturna hoje. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: Vamos nós também?
para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Nós vamos partir daqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui as anotações. Mas a questão dela secar o pé de Jesus com os cabelos foi depois daquele episódio que a gente viu da semana passada? Gostei da pergunta. Sabe, Vini, existe 2 linhas. Tem uma linha que afirma que o que João está citando é algo que está no capítulo 12. Então, quando a gente for estudar o capítulo 12, nós vamos ter esse cenário onde Maria despeja aquele vaso de unguento sobre os pés do Senhor e seca com seus cabelos e a casa fica toda perfumada. Que é a maior expressão de adoração que a gente tem na vida do Senhor. Mas tem uma outra linha que entende que o que João está falando aqui está relacionado com uma outra mulher que está lá no Evangelho de Lucas, que não tem nome, é chamada só de uma pecadora, que também invade uma casa de um fariseu onde Jesus está, e ela vai lá e ela chora aos pés do Senhor e enxuga com seus cabelos e também despeja um unguento sobre os pés do Senhor. Então, a gente não pode afirmar que aquela mulher é Maria. A gente não pode afirmar. Mas a gente sabe que ela segue o mesmo princípio da Maria, né? E, então, pode-se dizer, como eu estou falando, pode-se dizer que ele está falando aqui daquela primeira situação que aconteceu, ou ele está citando exatamente o que nós vamos estudar no capítulo 12. Bom, mas eu queria primeiro, antes da gente entrar no assunto da Maria, como nós estamos estudando Betânia, né, nós vamos encontrar aqui, né, aqui nesse texto do capítulo 11, a gente encontra mais um personagem. Então o texto começa falando de um enfermo chamado Lázaro. Então aqui nós temos Lázaro, nós temos Maria e nós temos Marta. No último texto nós tínhamos só Marta e Maria. Agora nós temos Lázaro, né, que é o irmão. E é o irmão que Jesus ama, né? É o irmão que é amigo de Jesus, mas é o irmão que adoeceu e morreu. E a gente vê aqui no contexto que o Senhor, ele recebe de imediato a notícia que Lázaro está doente e ele espera um pouco. Ele espera e depois ele fala para os discípulos, ele fala assim, ó, eu folgo por amor de vós, para que vocês porque a gente não estava lá, para que vocês creiam. Ou seja, havia nos discípulos ainda dificuldades e eles precisavam daquela experiência para que eles crescem. É isso que o Senhor diz para eles. Bom, e então o Senhor chega em Betânia, né? Nós estamos aqui no texto onde o Senhor chega, né? Versículo 20, que é da onde eu quero partir o estudo hoje. Está assim, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Deixa eu pegar aqui onde está essa parte, para a gente partir dali. É certo falar que, por exemplo, no 21, e Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo a Marta que reclamou da Maria, que... Isso é uma reclamação também, igual ela reclamou da Maria? Que no 21, é uma reclamação, é o mesmo espírito. E assim, depois vou mostrar para você aqui no original, que há uma diferença, porque Maria... Se você pegar as traduções, Maria fala basicamente a mesma coisa para o Senhor. Basicamente, na nossa tradução. No original, não. Mas vamos lá. Estamos chegando em uma casa de luto. Essa informação é importante para nós, devido ao fato que, por tradição de época, como nos dizem os irmãos estudiosos do passado, era tradição
as viúvas e as enlutadas receberem em casa seus amigos e parentes e pessoas respeitosas que iam dar as condolências. Então, ao saber que Jesus vinha, Marta quebrou essa tradição. E ao que indica o texto, ela vai encontrar-se Jesus no caminho e lhe expressa sua sincera decepção, junto com sua crença de que ele possuía com Deus um acesso que ela mesma não possuía. O verso também nos mostra que sua irmã Maria não a acompanhou, né? Esse é o verso 20. Isso deve ser notado por nós ao estudarmos o texto. E temos que retirar lições daqui. Ao ouvirmos as palavras de Marta ao Senhor, temos a impressão que sua postura extravagante nos leva a entender de que ela diz para o Senhor assim, ó: isso é hora? Por que não veio antes do meu irmão morrer? Claro que não está escrito, né? Mas esse é o que o tom da palavra diz, né? Essa é a ideia que está no texto, principalmente no texto original. Agora, isso aqui que eu achei lindo, quero passar para vocês. O Senhor, como é maravilhoso o Senhor. Mesmo diante dessa mente tão sagaz, inteligente, pronta para cobrar, Ele irá demonstrar seu amor e satisfazer esse vazio com palavras que ecoam por todos os tempos. Ele mostra para Marta e para todos nós que a morte física não é o fim e que, de fato, todos os crentes de todos os tempos passarão pela morte física, mas não permanecerão nela, porque Deus, o nosso Deus, não é Deus de mortos. Então, no verso 23, o Senhor responde a ela assim, ó: teu irmão há de ressuscitar. Agora, do verso 24 em seguida, você vai encontrar uma mente cheia de conhecimento. Então, Marta vai dizer assim, ó: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aqui vemos que Marta fazia parte daquela ala do judaísmo que se chama fariseus, porque eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Essa era a ênfase deles. E principal motivo de discórdia com os saduceus. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Presta muita atenção nessas palavras. O Senhor aqui traz o cerne da esperança de todo crente. Pois Ele é a ressurreição e a vida. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor não está falando do último dia, ou do arrebatamento, ou da Nova Jerusalém, ou de qualquer outro evento. Ele está falando dele mesmo. Ele está afirmando que ele é a ressurreição, que tudo o que ele toca vai viver. Basta uma palavra dele e tudo se faz novo. Que profundo consolo é, como se ele dissesse a Marta: não fique demasiadamente triste pelo fato de seu irmão estar morto. Ele é meu amigo, ele é meu amado, ele crê em mim. Por isso, essa morte não é o fim. Pensamos nós, quantos séculos que esse evento aconteceu. E até hoje, em todos os lugares do mundo onde tem morte, por acaso, existem palavras mais consoladoras para nós do que essa que Jesus diz? Não morrerás eternamente. Com essa esperança, deixamos ir pai, mãe, filhos, esposa, esposo, namorado, namorada, amigos. Essas palavras, quando chegam ao nosso coração e a recebemos por fé, colocam em ordem toda a revolta que é gerada em nosso coração desde o jardim do Éden. Nota a palavra de Marta. Ela está carregada do mesmo espírito do Éden. Lá, quando o homem foi inquirido por Deus, respondeu assim: a mulher que tu me deste.
Agora nós ouvimos Marta dizer: se tu estivesse aqui. Mesmo espírito, a mesma linha. Ou seja, há um coração cheio, né? Eu anotei aqui, eu sei que não adianta eu ler para vocês em grego, mas daqui a pouco eu vou ler para vocês aqui a tradução das palavras de Marta. No caso do encontro com Maria, a gente vai ter um grande contraste e uma preciosa lição. As palavras que Marta disse, tá assim, ó, João 11, verso 21, no grego, tá? Fiz uma tradução livre, tá assim, ó. Disse, pois, Marta em direção a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria sido morto. A palavra que não está na nossa tradução, que diferencia do discurso de Maria, a preposição é pros, que significa em direção. Ou seja, nós não sabemos se algumas pessoas acompanharam Marta para ir encontrar com Jesus. Mas nós sabemos que Jesus vinha com os seus discípulos. E Marta, ela disse de longe. Ela disse assim, ó, como, sabe? Ela disse assim, ó: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, esse prós traz essa ideia que ela falou para os ares. Ela não falou algo no coração do Senhor, ela falou para os ares. E o Senhor com amor a responde, né? Mas agora nós vamos chegar, né, a Maria. As palavras são muito parecidas, mas se estudada com cuidado, pode nos trazer grandes lições. O nosso Deus ama Marta e Maria e Lázaro. Ele também nos ama com o mesmo fervor e amor. Agora, para a sua glória e para o nosso enriquecimento, devemos aprender dele em tudo isso. Verso 27. Marta falando: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Damos muitas graças ao Senhor por essa sua conversa franca e aberta com nosso Senhor. Podemos ver que todos os nossos anseios, críticas, dúvidas e dificuldades podem ser lançadas sobre o nosso Senhor. E que Ele mesmo, ao se revelar a nós, pode conceder a cada um de nós uma medida de conhecimento dEle suficiente para aquietar o nosso coração e nos dar razão para viver. Ou seja, o Senhor não rechaçou Marta. O Senhor resolveu o problema. Porque o problema da Marta estava aqui. A sua mente estava cheia de dúvida, estava cheia de crítica. Ela estava enlutada, ela estava sofrendo, o irmão dela tinha morrido. O Senhor demorou 4 dias para chegar. Como assim? Ele morreu por sua causa. Sim! Então o Senhor chega a ela e consola ela como? O Senhor consola ela dizendo assim: Marta, teu irmão dorme e há de ressuscitar. E eu mesmo vou ressuscitar ele. É claro que a teologia dela apontava para o último dia, não apontava para Jesus. E a gente tem esse problema com escatologia. A gente se divide por tanta coisa, porque a gente perde o foco de Jesus e começa a marcar território. Fala assim, ó, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu não acredito que eu vou morrer, eu vou ser arrebatado. E aí a gente cria as nossas expectativas. Irmãos, nosso foco tem que ser o Senhor. E só Ele. Porque Ele é. Nós sabemos que quando Ele dizer assim, ó, Jonas, sai da sepultura, nada vai me segurar lá. Né? Nem minha teologia. Então o Senhor, ele trata Marta. Ele aquieta o coração dela, ao ponto que ela fala assim, ó, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, todas aquelas sombras, aquelas nuvens, elas foram dissipadas pela palavra. Não foi outra coisa. O Senhor não fez nenhum sinal. Foi a palavra. A palavra do Senhor aquietou o coração de Marta. Resolveu o problema. E deixou para nós um legado. Todo velório de irmão que a gente chega, a primeira coisa que a gente encontra é um versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Foi desse discurso que saiu essa palavra. Graças a Deus pela vida da Marta. E é tão maravilhoso a gente saber disso, sabe?
Porque nós vamos passar por noites. Nós vamos ter dúvidas. Nós vamos ter problema com a fé, nós vamos ter problema com a Bíblia, nós vamos ter problema com irmãos. A gente só não vai ter problema de chegar no Senhor e rasgar o coração e falar assim: Senhor, eu não acredito nisso, eu não consigo aceitar isso, eu tenho dificuldade com isso. Pode fazer, Pedro. Você pode peitar o Senhor com as suas dúvidas sem nenhum problema. E Ele mesmo vai satisfazer teu coração, se revelando. Ele vai falar assim: confia em mim. Pode confiar em mim, porque aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Então isso é muito importante, irmãos. Não é pouca coisa, é muito importante. Mas agora eu queria mostrar para os irmãos algo um pouco mais importante. Vamos ver se a gente consegue ver. Tá? Verso 28. E dito isto, Marta partiu e em segredo foi a Maria, sua irmã, e disse: o mestre está cá e chama-te. Aqui olha que Pedro colocou aqui, em segredo. Acabou aquele alvoroço. O alvoroço acabou. Agora Marta vai em segredo. A Maria fala assim: o mestre está cá e te chama. Então a gente vai ver que Maria só vai se mover quando ela ouve o Senhor que está chamando ela. Ao contrário de Marta. É importante isso, ou seja, é uma lição um pouco mais importante. Né? Então, verso 29 diz assim: ela ouvindo, levantou e logo foi ter com ele. Aqui vemos um comportamento bem diferente em Maria. Como diz o Enéas, graça, né, Enéas? Aqui vemos um comportamento bem diferente em Maria. Ela só deixou sua posição ao ouvir quem o chamava. Ao contrário de Marta, que correu na frente, Maria esperou ser chamada. Não nos é dito que Marta levou alguém consigo, mas o texto diz claramente que Maria levou consigo vários judeus, pois pensavam que ela iria ao túmulo chorar. Esse era o pensamento dos judeus. Maria estava indo chorar, mas não no túmulo de Lázaro. Mesmo hoje, nós sempre vamos ao túmulo chorar. Figurativamente falando, a gente sempre chora no lugar errado. Maria tem uma lição muito importante para nós. Todos nós choramos, mas choramos no lugar errado. Como é necessário chorar? Não gostamos nem de ouvir falar sobre isso, mas chorar é bom. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem um texto lá em Isaías 57:15, que o Senhor fala assim, que ele habita num alto e santo lugar, mas também habita com o quebrantado e abatido de espírito, para vivificar o coração quebrantado. Davi no Salmo 51 diz assim, coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. É importante isso, sabe? Porque a gente tem uma dificuldade com esse assunto de quebrantamento, né? Mas o quebrantamento é fundamental nas nossas vidas. Para que a gente conheça quem é o nosso Deus de verdade, nós precisamos de quebrantamento de alma. Bom, como é importante chorar, mas é tão vazio chorar por um morto, chorar para um ídolo, chorar em uma capela gelada, chorar para um falso amigo, chorar por um amor perdido. Qual vazio é chorar sobre algo que morreu, acabou. Essa tem sido uma experiência humana muito dolorida. Mas Maria foi até os pés de Jesus. Ela já conhecia muito bem esse lugar, pois já estivera ali outra vez. Então ela se lança aos pés do Senhor e fala a Ele mesmo. Aqui que está a diferença das frases. Sabe, irmãos, o tradutor nem pensou em colocar esse detalhe para a gente. Mas Marta, quando foi a Jesus, disse em direção a Ele. Isso significa tanta coisa externa. Quando você quer repreender alguém publicamente, você lança palavras em direção a Ele. Esse não é o caso de Maria. Existe um
pequeno pronome no dativo, que não foi traduzido, que nos dá a ideia que Maria comunicou suas palavras particularmente a ele mesmo. É bem provável que nem os judeus que haviam acompanhado puderam ouvir o seu falar com Jesus. Ou seja, as palavras de Maria foram ao próprio Senhor. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o texto deixa esse pronome que significa disse a ele mesmo. Ou seja, Marta disse em direção a ele. Maria disse a ele mesmo. Sabe, por estar no dativo, essas palavras poderiam ser traduzidas até mesmo assim, ó. Disse nele mesmo. Ou seja, ela comunicou ao coração do Senhor. Foi intimidade. Sim, intimidade. Verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Agora eu quero ler 2 textos, que vai ajudar a gente a entender essa cena. Um deles está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, diz assim, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. O outro texto está no capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esses 2 versículos se faz necessário para compreendermos esse momento. A vida cristã é muito mais do que conhecimentos e conjecturas a respeito de Deus. Não podemos nunca jamais nos contentarmos com filosofia cristã. Não temos mesmo essa necessidade de saber explicar tudo. Na verdade, algo muito mais significativo nos foi dado. Somos chamados para intimidade com Deus, para comunhão com Ele mesmo. Através do nosso espírito, podemos mover o Espírito de Deus. O quebrantamento é o caminho para a liberação do nosso homem interior. Quando o nosso espírito ora, tocamos em Deus. E é isso que vemos aqui. Maria está em uma íntima comunhão de espírito com o Senhor, tal que o próximo versículo dispensa explicação. Está escrito assim, ó: Jesus chorou. Sabe o que aconteceu aqui? Espírito tocando espírito. Aquele espírito quebrantado tocou em Deus e quebrantou o Senhor. Quebrantou o Senhor. O Senhor sabia que ia ressuscitar Lázaro. O Senhor sabia de tudo o que ia acontecer. Claro que ele sabia. Mas aqueles sentimentos que estavam dentro de Maria entraram dentro do Senhor. Então, mas Jesus chorou. Irmãos, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso isso para nós. Saber que a gente foi chamado para essa comunhão com o Senhor. Né? Que às vezes a gente se sente tão abandonado, tão sozinho, tão... né? Saber que nós podemos tocar o Senhor. Tocar Ele mesmo. Através de uma oração, de uma lágrima que cai, de uma confissão. Ah, como é maravilhoso quando nós experimentamos esse tipo de vida cristã. Porque aí realmente nós vamos além. A gente sai da teoria e entra na prática. Às vezes pensamos que é desnecessário tal informação, porém o Espírito Santo deixou esse detalhe para nós. Aqui podemos ter certeza que Jesus conhece mesmo todo o sentimento humano. Nosso Deus é capaz de ser tocado pelas nossas lágrimas. E muito mais do que isso, Ele mesmo pode nos consolar.
Marta necessitava de explicação, Maria não. O que ela precisava era de consolo. Mas havia ainda nesse cenário um terceiro personagem que necessitava de algo muito maior do que explicação e consolo. Então nós podemos pular os versos 36 e 37. São dispensáveis para o momento, pois é apenas as especulações daqueles judeus que vieram de Jerusalém consolar as irmãs. Verso 38. Jesus mesmo agora vai ao sepulcro. Lá existe uma grande pedra selando o sepulcro. Aqui está algo que os judeus podem fazer: tirar a pedra. Esse obstáculo natural, Jesus não precisa tocar. Esse é o limite entre tudo que o homem pode fazer para colaborar com o Senhor em um caso como esse. Notem ainda, com muita atenção, as últimas palavras de Marta. João 11:39, a parte B. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40, Jesus lhe disse: Não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Agora temos o Senhor Jesus chamando a irmã Marta para uma vida de fé. A glória de Deus estava ali, mas a sua razão só deixava ela ver os obstáculos naturais. Tiraram, pois, a pedra de onde jazia Lázaro. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. O Senhor Jesus nada realizou por si mesmo. Tudo o que fez foi em obediência ao Pai. Portanto, estamos bem certos desde o princípio que Ele mesmo ou Ele próprio intercedeu por esse milagre e também obteve o amém do alto. Esse é o motivo da sua ação de graças. O Pai ouve o Filho e o Filho obedece o Pai. Então, o prazer do Filho está em agradar o seu Pai e o anelo do Pai em agradar o coração do Filho. Essa é a comunhão perfeita de amor entre o Senhor e o nosso Pai. E nós também, todos, somos chamados para esse tipo de relacionamento com Deus. Verso 43. Tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu. Simples assim. Todo enfaixado, porém vivo, ressuscitado. Esse é o poder do nosso Salvador sobre a morte em todas as esferas. Hoje temos morte de todo tipo. O homem está morto no pecado, morto na lei, morto no mundo, morto nos vícios, morto até mesmo na sua religião. E o Senhor continua sendo o mesmo. Em razão disso, é muito bom saber que Jesus é o mesmo ainda hoje e nos chama para fora. Já vou terminar, tá? A ressurreição de Lázaro é também uma figura linda. Antes da morte e ressurreição do Senhor, pois ele representa o homem em sua realidade espiritual. Todos nós, em nós mesmos, achamos que o que a gente precisa é ser feito amigo de Jesus. Ou mesmo estamos satisfeitos com a notícia de que Jesus nos ama. Sim, Jesus nos ama. E podemos nos tornar amigos dele. Mas é preciso ser firme ao dizer isso. Os amigos de Jesus, amados por ele, precisam descobrir que estamos todos como Lázaro naquela sepultura, mortos, em estado de putrefação. Essa é a situação geral, como Paulo nos escreve em Efésios capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele destruiu a nossa morte e ao ressuscitar nos deu nova vida. Esse é o verdadeiro milagre. Esse é o novo nascimento. Somente pela nova vida que recebemos em Cristo podemos ressuscitar dos mortos, para, como Lázaro, nos tornarmos suas fiéis testemunhas. Deus tem amigo em todo mundo, porque ele ama todos os pecadores, mas somente aqueles que ressuscitaram poderão ser
as suas fiéis testemunhas. Amém? Senhor, obrigado por essa porção. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sabemos agora que Betânia é um lugar de morte e ressurreição. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque mesmo com a nossa mente de Marta, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo com os nossos falsos consolos, como aqueles judeus, o Senhor nos ama. E o Senhor não vai nos deixar para trás na morte. Mas o Senhor nos deu ressurreição. Quando o seu filho morreu naquela cruz, nós também morremos com ele. Quando o seu filho ressuscitou, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas. E isso foi graça sobre graça que veio sobre nós. E é por isso que nós cremos em Ti, Senhor, porque o Senhor mesmo nos chamou para fora da sepultura. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por misericórdia, Senhor, faça com que essas verdades também sejam as nossas experiências genuínas. Por misericórdia, Senhor, ajuda-nos a sermos como Lázaro se tornou depois desse evento, uma fiel testemunha de que o Senhor tem poder sobre a morte. Nós te louvamos por essa verdade, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.